Demore não, ó. Já tô dando a vontade aí pra você, essa situação sem compromisso. Olhe pra você, olhe pra câmera. Então, olhe pra você. Sou conhecida como Equede Noelle, que na religião candomblé eu sou Equede. Acarajé é um bolinho, uma comida que é comida de orixá. Que acarajé é acará, comida de Oiá, comida de Xangu, né? Ao vir para a rua passou a ser acarajé. Jé é um verbo em urubá. Sou filha de baiana de acarajé. Minha mãe vendeu acarajé durante 50 anos. Começou quebrando e ralando feijão na pedra, né? Eu tenho o privilégio de ter a pedra que ela trabalhou dentro de casa. Hoje ela está com 96 anos de idade, mas ainda está aí para contar a história. Baiana de acarajé é uma profissão que tem um domínio maior das mulheres. Hoje a baiana pode dizer, eu sou uma profissional, porque antigamente é uma profissão de mais de 300 anos e nunca foi reconhecida como profissão. Porque por detrás de uma baiana tem uma família. A baiana sempre sustentou e vai continuar sustentando a família. Como você vai para a receita da acarajé? Não só a receita, como a profissão, né? Eu fui a única que debandei para o outro lado. Eu trabalhei minha vida toda em sala de aula, sou professora, né? E sou pedagoga, mas nunca quis trabalhar em um tabuleiro de acarajé conforme minha mãe trabalhou a vida toda. Mas, por ironia da vida mesmo, eu hoje estou como coordenadora nacional na instituição chamada ABAN, que lida com baianas de acarajé. Quando, por exemplo, dentro de uma fábrica, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma unidade de saúde, nós estamos em contato com várias outras trabalhadoras que está produzindo a vida, que está pensando, que está reproduzindo, no ambiente doméstico é só uma mulher. É só uma mulher que faz todos os trabalhos e que são desfeitos no final do dia. São desfeitos porque as pessoas comem, são desfeitos porque as pessoas chegam e sujam. E no outro dia ela vai ter que fazer a mesma coisa sozinha. E é um trabalho que nós não percebemos a importância dele, mas ele é fundamental para reproduzir a vida. Nós acreditamos que é necessário creches públicas, nós acreditamos que é necessário lavanderias públicas, restaurantes públicos, para esse trabalho ele não ser simplesmente de uma mulher ou de várias mulheres. Porque milhares de mulheres vão sofrer com a violência cotidianamente porque elas não podem sair daquele espaço, porque tem um limite econômico, porque se elas saírem do ambiente familiar, muitas das vezes elas não conseguem se sustentar e sustentar seus filhos. A jornada, ela não é dupla, né? Às vezes eu acho que ela é oitava, não é só dupla jornada. Porque a gente trabalha fora, o trabalho doméstico, né?
E o trabalho na militância, ele também é múltiplo, porque nós temos que atuar na frente feminista, nós atuamos em espaços de frentes amplas para dentro da cidade, nós atuamos em espaços que sejam da nossa própria organização partidária, então nós nos organizamos para dentro e para fora. Hoje, uma das coisas que nós pontuamos é a necessidade das mulheres lutadoras também cuidar cada vez mais da sua saúde. Não só sua saúde física, mas também sua saúde mental. Porque quando nós estamos inseridas em tudo isso, é um pouco difícil cuidarmos também de nós mesmos. Nos dá a possibilidade de ser um ser coletivo. Meu nome é Charlene Borges. Eu sou Charlene Borges. Eu sou defensora pública da área criminal e também faço parte dos grupos de trabalho nacionais que a DPU possui. O grupo de trabalho Mulheres e o grupo de trabalho relacionado a políticas etnorraciais, que ainda em Salvador, uma cidade com população majoritariamente negra, não vemos a população negra representada nas instâncias de poder. E logo quando eu entrei no concurso, em um período em que a realidade era bem diferente até do que é hoje. Quando eu entrei no concurso não havia política de cotas, não havia um fortalecimento das políticas afirmativas, então era bem mais difícil você encontrar pessoas negras na carreira jurídica. Então, em Salvador, até hoje somos 2 negros, eu e mais um colega, e no universo de 21 defensores públicos federais. No Brasil inteiro, não passam de 10 negros. Ser feminista, lutar pela afirmação, pelo reconhecimento da mulher enquanto ser humano. Embora pareça mera retórica, a gente tem a Constituição Federal de 1988, que elenca uma série de direitos, mas na prática, a gente ainda vivencia a condição de mulher não reconhecida como ser humano, principalmente quando a gente faz o recorte na área criminal. A discriminação que ocorre da mulher na área criminal, sobre os delitos aos quais apenas são penalizadas as mulheres, a postura da mulher enquanto vítima no direito penal é uma postura desumana. Então, ainda há um caminho muito longo a se percorrer para a afirmação da mulher enquanto ser humano. Eu tinha que falar da minha condição sorológica para o meu parceiro, né, que por sua vez me abandonou assim que eu contei. O exame dele dava negativo na época. E aí, assim, sofri por várias situações. Pelo fato de estar grávida, talvez prejudicar o meu bebê, por estar soropositiva, por talvez pudesse ter me contaminado com ele ou contaminado ele, né? Então foi bem difícil. Quero que não se encontrava, né, nem psicológica, nem jurídica gratuita, porque eu fiquei desempregada quando eu tive o diagnóstico para HIV. Tem casos aqui de pessoas que divulgaram nas redes sociais a condição sorológica do outro, ou espancou a mulher em função disso, né? Eu vivi um pouco dessa história quando eu descobri logo o HIV. Mas, assim, enfim, eu tenho uma família maravilhosa que me acolheu e que me acompanha até hoje, que me diz assim, gente, Márcia, eu não consigo acreditar que você é você, sabe? É impossível ver todas as coisas que estão acontecendo e não se juntar. E que não é ninguém que precisa dizer pra gente que você tem que ir lavar prato, seu lugar é na pia, o seu lugar Não. O primeiro engajamento que eu tive realmente em relação ao movimento social foi com o feminismo. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e acabei me envolvendo em outras militâncias justamente por conta do feminismo. E aí que eu entrei também na militância do movimento negro, movimento LGBT. Faço parte e permaneço dentro desses espaços porque eu sei da necessidade de ocupar realmente para a gente discutir, de enfrentamento, mas acaba sendo muito difícil. Não quero ser a única negra, a única mulher preta daquele espaço. E me incomoda quando eu estou em uma roda de discussão que a gente está falando sobre negritude, são homens trazem as narrativas, dizendo que eles são a maioria do encarceramento, que é real, que eles morrem mais. Aí eu trago o questionamento de, existe a subnotificação, é óbvio, dos dados de como morremos.
Apesar desses homens morrerem nas ruas, a gente morre dentro de casa, porque eles matam a gente dentro de casa. O qual eu me sinto exausta. E é engraçado, porque eu tenho 23 anos. Eu tô cansada, porque a todo momento eu tenho que justificar como eu cheguei nesse espaço. Então, a autocobrança que eu faço é escrota demais. É desumano. Porque eu falo, eu não tô sozinha aqui, eu tô carregando as minhas ancestrais. Eu tô carregando todas as mulheres que estão comigo, me fortalecendo todos os dias. E eu tô, principalmente, carregando as mulheres que nunca vão poder chegar aqui, porque elas já foram. Eu disse, vou perguntar se pode declamar uma poesia. E aí eu fui, assim, de repente eu cheguei até a Isabel. Aí ela disse, oxe, pra já, pode ir. Aí deu o microfone, perguntou meu nome e tudo. Aí me deu o microfone, foi com o microfone aberto. E pra mim, assim, eu nunca tinha ido pra locais, a não ser da própria igreja quando eu participava lá atrás, né, pequena ainda. E que as pessoas davam o microfone, porque o microfone é poder, né? E uma mulher lésbica, negra, né? Com 30 e poucos anos, 40 anos na verdade, né? Em 2011. E ter aquela oportunidade de fala, e para mim foi assim, magnífico, foi algo que mudou minha vida. Tenho que falar de mim para outras pessoas que não são lésbicas, que não são LGBTs, que não conhecem as minhas dores, para começar a visibilizar de uma maneira melhor. Foram várias conquistas que nós já temos, mas o que está acontecendo mais são as mortes. São as mortes. Peraí. Porque a cada dia está morrendo uma de nós. Sabe lá eu saindo daqui, se não será, eu não serei uma delas também? Será que eu vou poder caminhar nas ruas com minha companheira, né? Será que eu vou poder estar nas ruas abraçando uma amiga e beijando no rosto e as pessoas não me julgar por isso? Porque todas as pessoas héteras beijam, abraçam, passam a mão, fazem o que quer. E nós estamos sofrendo com isso. Porque as pessoas nos veem de maneira diferente e com ódio. Cada vez que eu vejo um de nós morrendo, isso nos mata também. Tá gravando toda essa besteira que é. Minha mãe apanhava do meu pai, né? Meu pai policial. E eu ficava vendo aquela cena dentro de casa. Consegui ter uma casa que acolhia as mulheres aqui em Salvador de violência LGBT, né? Eu nasci viado, então assim, eu acabava fazendo um serviço que não era meu, porque esse serviço não é para mim, né? Esse é o serviço do governo do estado. O movimento ele tem que aprender do tempo dessas mulheres, que não é fácil pra gente chegar e falar, eu fui violentada sexualmente. Porque a sociedade ela faz isso com você, da vergonha, da culpa, porque você tava com aquela roupa. Então sempre a culpa é pra nós. Então é muito difícil isso, né? Pra gente chegar assim e falar, fui violentada sexualmente. Não dá pra a delegacia atender mulher como se ela fosse qualquer um. Quem são essas mulheres mesmo que estão falando, né? Na Câmara de Vereadores, fazendo livros, né? Sobre nós. Né? São mulheres que vão lá, colhem as nossas coisas, depois fazem um livro, depois nem volta para falar, ó, que camarada, eu tô falando de você. Então é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, eu represento as mulheres. Que mulher que você tá falando, cara pálida? Só mulher com buceta? Pra mim não é interessante, né? Porque hoje a gente já tá com, né? A gente tem a mulher do futuro, né? Que é mulher que tem peito, pica. Com todo respeito a todo mundo, uma das coisas que nós questionamos no movimento. As mulheres estão inseridas no processo político partidário para favorecimento de quem? Nós, enquanto mulheres, ou dos homens que comandam esses partidos? A mulher na ilha de Itaparica, falo do meu microcosmo lá, ela sendo branca, preta, rica, pobre, ela sendo o que for, quando ela chega hoje na delegacia para prestar uma queixa com relação à violência, nós já tivemos casos que, graças à nossa luta, isso já mudou, de agentes da delegacia dizer assim, mas não é aqui não, você tem que ir em Salvador. Ou então dizer, e não é verdade, a delegacia de lá ela tem que registrar porque ela não é DEAN, mas ela pode, ela tem que notificar e ela tem que enquadrar na Maria da Penha.
E aí nós precisamos falar com o delegado, nós fiscalizamos a polícia, nós fiscalizamos os órgãos de saúde. Não é estar brigando com homem, nem discutindo com a de PT, de MDB, de não sei o quê. Eles lá que se resolvam. Nós temos que resolver o nosso problema, porque nós estamos morrendo todos os dias. A nossa morte, ela é real, ela é visível. Eu acho que foi muito assim, eu já me entendia um pouco feminista em determinadas situações, mas ainda tinha momentos de questionamento, de julgamentos, enfim, de achar que era um processo de vitimismo, de estereotipização das mulheres, que, enfim, eu tinha força para fazer tudo o que eu quisesse e isso não era necessário, enfim. Mas chegou um momento que eu me engajei exclusivamente com a pauta do direito das mulheres. Isso, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque em alguns momentos da minha vida eu me vi debatendo sobre a perspectiva de gênero de uma forma interseccional, mas não totalmente, né, direta. Inclusive, eu advogava para homens em alguns casos. Mas hoje, né, desde que estamos juntas na Ásia, 2 anos atrás, eu comecei a entender a necessidade de praticar o feminismo em todos os espaços onde eu esteja. Então, assim, desde ir à feira e escolher a barraca de uma mulher para comprar fruta, mas também até fazer a escolha da minha vida profissional. Eu vejo a necessidade de ser uma advogada feminista que entende, que acolhe, que não julga. Então eu entendi o feminismo, entender o feminismo para mim, entender exatamente isso. Minha história de vida é muito isso. Assim. Minha mãe foi abandonada por meu avô, que minha avó também foi abandonada por meu avô, e aí minha mãe simplesmente é criada por uma outra mulher preta, que é minha bisa, e depois minha mãe é abandonada por meu pai. E minha mãe sempre me disse isso, ser mulher é difícil, ser mulher preta é ainda pior. Ou você entende que você precisa estudar, e estudar 10 vezes mais, ou senão você não segue na vida. E é o que eu faço com minha filha. Então, para mim, descobrir o feminismo foi algo extremamente doloroso, porque para mim, pensar na sociedade em que as pessoas são escolhidas pelo gênero, pela raça, pela identidade sexual, pela orientação sexual e pela identidade de gênero, é algo que é extremamente perverso. Mas também foi libertador. Eu fui silenciada durante muito tempo, assim. Muita gente achava que era besteira falar, tipo assim, mas meu marido me gritou. Pô, velho, seu marido te gritou? Sim, ele me gritou, mas esse grito, eita zorra. Esse grito pode terminar em morte, sacou, velho? O grito é o começo. Isso pode combinar em feminicídio, sacou? No direito, a gente tem uma coisa chamada oitiva, né? Que é uma coisa extremamente policial, investigativa, né? Oitiva, super agressiva e distante das pessoas. Mas no serviço social e na perspectiva social, é escuta. Porque escuta é totalmente diferente de oitiva, sacou? É você entender o que é aquela história, como aquela história reverbera no meu corpo, na minha vida e nas minhas decisões. Eu não posso pegar um formulário e mandar ela preencher, eu tenho que ouvir a história dela. Os ônibus de manhã, quando você pega, muitas das mulheres, eu diria que 60% das mulheres vão tomar conta dos filhos de outras mulheres, mais por centro, e às vezes deixam seus filhos totalmente sem ninguém olhando, ou com a vizinha passando o olho, ou com o irmão um pouco mais velho tomando conta. A gente fez algumas oficinas itinerantes e descobrimos que as mulheres, o que mais as mulheres sentiam falta, as mulheres negras. Aqui 95% da população são de pessoas negras, né? Homens e mulheres negras. Era que elas sentiam falta da creche, como um equipamento público, né? Um dever do Estado, um direito das crianças e um dos critérios da autonomia das mulheres. Porque muitas mulheres continuam sofrendo violência dos seus cônjuges, dos seus maridos e companheiros, porque diz que não tem condição de sair, né? Resolvemos que íamos alugar um espaço por nossa conta e risco. E nós estamos mantendo esse espaço, que não é um espaço grande, é um espaço pequeno, mas é um espaço que acolhe as mulheres, que tem muita coisa para falar. A gente conversa, melhora, né? Alivia, como se você viesse com aquele fardo. A gente sempre está andando, companheira. Nós, mulheres negras, andamos sempre parecendo que temos muito fardo nas costas, sabe? É muito peso. Porque não são os seus problemas, é os problemas de outras mulheres negras que às vezes não tem nem perspectiva. Temos uma inscrição de curso do Qualifica Bahia para costureira, que é um curso do Estado. Vieram 60 mulheres se inscreverem, 40% se identificaram como tudo, menos como negra, né? Quer dizer, uma quantidade muito grande para uma comunidade que só tem negros. E o que foi ensinado? Muito difícil você romper essas questões todas que é um emaranhado, sabe? E você se revelar, eu sou negra,
Eu sou negra, eu tenho orgulho de ser negra. Sou carapana, nasci no Rio Tarumanhuaçu, município de Manaus, Amazonas. Quando eu era adolescente, né, Tarumanhuaçu é uma área de expansão urbana pelos empresários. E ao longo dos anos eu vi muitas destruição de barraco, casas, plantações, né, e matança de animais, até mesmo de pessoas lá. Né. A infância toda foi lá no Rio Tarumanhuaçu, né, no lago, no rio, no Igapó, na mata, e com o tempo isso tudo foi sendo destruído para a construção de mansões. Eles resolveram derrubar o barraco que minha mãe morava, meu pai tocar fogo na casa, né? Com a ajuda da PM, ajuda de alguns capangas, então isso acabou acontecendo com a minha família. Levando, quebraram, desde lá até agora tem a sequela, ninguém conseguiu recuperar quase nada, né? Televisão quebrada, móveis quebrados, camas quebradas, colchões molhados, estragaram. As pessoas que eram para nos proteger acabaram virando a costa para a gente. Que foi o próprio Judiciário do Estado, né, do Amazonas, que foi a reintegração foi feita pelo desembargador, ele que assinou, não ouviu a gente, não deu chance de nós nos defendermos em nada. Teve várias audiências que ninguém foi comunicado, para dizer, não, a gente mora aqui, nós somos população indígena, nós temos direito à moradia. E a convivência de partilha, de comunidade, de solidariedade é muito grande entre a população indígena, né? Tudo se faz em coletivo, juntos, tudo se partilha junto. E saindo de lá para cá, não, a gente viu que tudo é individual. A gente não conhece ninguém, a gente não convive, as pessoas morrem de medo. A gente acaba vivenciando tudo isso, né? E tudo que se quer aqui na cidade, você tem que ter dinheiro. E na comunidade, não. Tudo que se planta é seu, né? E é partilhado com todos. E aqui não, esse é meu, 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 meu. Eu sou do interior do Amazonas, sou de Fonte Boa. Então, a violência que aqui em Manaus me fez passar foi a mesma violência foi até a maior violência que eu passei no interior. Porque no interior, a primeira agressão que a gente sofre é a primeira violência é a falta de informação. Eu juntava fruta no quintal e verdura para ir vender, para me comprar minhas primeiras coisas. Isso desde criança, entende? 11 anos. Então, assim, Simone, como eu te falei, né, Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se. Eu digo que eu nasci uma menina, entende? Porque uma pessoa que não tem acesso a nenhuma informação, que não sabe o que é travesti, o que é transexual, e já tomar esses posicionamentos, entendeu? Por exemplo, a minha identidade feminina, ela começou muito nova mesmo. E, assim, não tinha por que eu estar desenvolvendo aquilo numa família extremamente machista, só com irmãos homens. Então, assim, comecei a me vestir com minhas roupas femininas, então minha mãe pegava, jogava minhas roupas. Muitas vezes eu não conseguia entrar na escola, porque por eu estar trajando já uma calça mais feminina, uma blusa mais feminina, o diretor me barrava na porta, já não deixava entrar, e quando não, era chamado já direto para a diretoria. Então, assim, às vezes a gente tem que aguentar algumas porradas para poder você conseguir, entendeu? Por exemplo, na minha colação de grau, tudo que eu queria era colocar um vestido, e o coordenador falou, se eu colocasse, eu não ia entrar. Então, assim, eu tive que me vestir, entendeu? Daí você tira tamanho da agressão, que muitas vezes para uma outra pessoa não significa nada, mas para mim era uma violência absurda, entende? Que ali eu estava lutando contra mim mesmo e eu não podia contar com ninguém. Pior do que ser uma mulher, eu digo, é querer ser reconhecida como uma. São preconceitos institucionais que a gente vem passando, entende? Então, assim, o preconceito ele vai além da agressão física. Eu tinha colegas que diziam que eu não ia conseguir chegar no terceiro período, que o lugar de travesti era no ponto de prostituição. Isso me machucava muito, entende? Então, essa foi um dos motivos de eu entrar para o movimento social. Hoje eu vejo, assim, também não é fácil, também não é negado muita coisa,
mas assim, a gente já pode contar, por exemplo, nós da associação já podemos contar uma com a outra, entendeu? Eu digo que lá em casa que você chegou é uma casa de passagem, entendeu? Sempre tem alguém lá, uma casa que a gente consegue nos acolher, nos sentir bem. Eu não me vejo uma feminista ainda, me vejo como uma pessoa que luta por direitos iguais, contra qualquer forma de agressão, contra qualquer forma de violência, contra a pessoa humana, seja ele LGBT, seja ele mulher, entende? O que chegou para mim sempre foi assim, aquele ser muito radical, entende? Que muitas vezes nega a outra forma de ser mulher, ou então... E isso, assim, não me contempla, entende? Então eu vejo que assim, o ser mulher ele é um ser além disso. Oi? De onde você tira essa força Na verdade, eu não sou forte não. Muitas vezes tudo que a gente quer eu vou me emocionar, para. Ai, não quero chorar. É porque assim, quando a gente começa a falar, eu lembro. E assim, não é fácil. É uma luta diária e eu não sou forte não. Às vezes tudo que eu quero é me afastar de tudo isso, entendeu? Só que assim, a gente se afastando, ainda vai ter muitos espaços que vão chegar a dizer ainda é a primeira sexual, ainda é a primeira, entende? Mas é assim mesmo. A gente busca força da onde não tem. As datas comemorativas também, tipo 8 de março, 20 de novembro, né, as marchas que rolaram, isso eram pontos de encontro para você ver quem estava se movimentando e principalmente ver a performance desses ativistas que já estavam miliando. Né? Tanto pessoas que são ligadas a partido, como só são ligadas a movimento social. Mas como é que a gente faz para dialogar? Quais são os pontos de convergência? Porque a nossa formação dentro da rede Fora do Eixo é se articular, né? E está em constante aperfeiçoamento. Ninguém vem construído, formadinho, sabe? Todo direitos humanos, eu compreendo tudo, gênero, raça e classe. Tá, não vai compreender. Isso é muito presente aqui, né? Todo mundo não se vê nem negro nem índio, se vê mais pardo, né? E o pardo ainda está na categoria da mistura, entendeu? Do moreno, da morena, da cor de jambo, ainda está nesse limbo aqui. Apesar da gente já saber que pardo, ele entra na categoria do negro, ele é para o negro. Ainda bem que a gente depara com algumas lideranças do movimento hip hop, algumas lideranças de religiões de matriz africana que falam, mestiçagem não, sabe? Lê isso, conversa com essa pessoa que faz um trabalho legal da presença negra no Amazonas e como a gente pode estar equilibrando isso e combatendo algumas narrativas que só enfraquecem o movimento negro. Fala de privilégios sociais, né? Porque eu sou uma negra aceitável, né? A cabelo roxo, a style, né? A gente sabe quais são as questões de privilégios e os preconceitos que tem em relação à cor, né? Uma mulher negra mais retinta, ela sofre perseguições e estereótipos muito mais fortes, né? O meu ainda está numa categoria, sabe sambar? Se não sabe sambar, está no hip hop. O movimento feminista, ele é diverso, né? A gente tem que entender que uma mulher que se identifica como feminista dentro de um terreiro é uma coisa, entendeu? Que dialoga com outros feminismos de uma mulher que se identifica como feminista, que é da produção cultural contemporânea, né? Mas a nossa pauta de convergência é que a gente seja tratado de igual para igual na sociedade, não como subgênero, não como subraça, não como... Qual é aquela frase que está todo mundo colocando, uma sobe leva a outra? Uma sobe puxa a outra.
Só que tem manas que estão já aqui em cima, só que elas não estão com força de puxar a outra mana, né? Uma porque tem várias iniciativas rolando e às vezes elas não têm continuidade porque não tem suporte financeiro. Lembrando que a gente ainda vive num sistema capitalista que é a macro. A gente tenta equilibrar com a economia solidária, com criativa, colaborativa, mas ainda é muito forte a presença de ter o capital para dar estrutura. E o terceiro setor pode ser uma saída para as ativistas feministas da região amazônica. De aperfeiçoar cada vez mais, uma sobe, puxa a outra, mas nesse puxar a gente precisa dar musculatura, porque senão não consegue puxar. Meu nome é Milice, mas eu gosto que me chamem Baiana, assim como eu sou conhecida. O meu envolvimento na PAN foi que o meu marido me colocou na prostituição. E aí eu vi muitas coisas que aconteciam com as mulheres, muito sofrimento delas, muito abuso. Enfim, eu entrei para tentar, junto com elas, me defender, né, também. Dia desse mesmo, tinha uma que o marido voltou também para trabalhar, e quando ela chegava com dinheiro pouco em casa, ele espancava a menina, assim como acontecia comigo. E eu conversei com ela, eu falei, se você precisar de ajuda, você nos procura, a gente pode lhe dar uma força. Bem, nós corremos muito atrás de ajuda, porque nós queríamos uma casa aqui no centro, uma casa de apoio para as mesmas. Então nós procuramos as pessoas que podiam nos ajudar. E teve muitos candidatos, eu não gosto de político, porque muitos nos procuraram, oferecendo casa, oferecendo coisas, uma ajuda, e no final, quando eles ganhavam, eles não ajudavam. Nós queríamos, e até hoje nós queremos uma casa, porque nós conseguimos essa sala aqui do sindicato, dos estivadores. Então nós precisamos de uma casa de apoio, da qual a gente oferecer uma sopa, por mais que a gente não tenha ajuda do governo, entendeu? Mas a gente pode conseguir, assim, para fazer uma sopa para elas, médico, enfim. Nós precisamos de uma casa de apoio aqui no centro. Todo mundo sabe, é uma profissão que é antiga, mas não é aceita pela sociedade. Eu acho que nunca vai ser. Ela é vista com desdém, né? Aquilo ali é uma puta. Como um tempo desse, uma foi espancada em São Paulo, por uma doméstica, porque foi confundida com uma prostituta. Como é que pode um negócio desse? Mesmo que ela seja o que for, mas é ser humano, né? Tem que ser tratada com respeito. Porque ela é cidadã, tem direito como todo. E a mulher, ela já sofre preconceito por ser mulher. É muito difícil. Tem gente que diz que a vida é fácil. É fácil não. Não é fácil. Você se deitar com uma pessoa que você nunca viu e ele exigir, eu quero isso, eu quero aquilo. É muito chato, é muito ruim. Porque quando a gente faz com prazer é uma coisa. Quando a gente faz por dinheiro é bem diferente. Com 10 anos eu vim para Manaus para trabalhar em casa de família e até a adolescência, aos 15 anos eu entrei numa das fábricas que na época era o Polo Industrial de Manaus. Feminismo, esse gênero, direito da mulher, a gente não tinha despertado ainda para isso. Os assédios que era muito lá na fábrica, meninas que eram obrigadas a sair com os caras para não perder o emprego. O meu trabalho hoje, não é só eu, nós temos uma entidade chamada MUSAS, Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas, que nós trabalhamos a prevenção da violência contra as mulheres. Passo na psicóloga, na assistente social, elas não vêm tão fragilizadas com os escrivãos, que são super machistas. Mas chega lá, ela é muito maltratada, o cara quer convencer ela a não denunciar, mano, e a gente denuncia no Ministério Público, já teve audiência pública, mas não adianta, os policiais continuam fazendo a mesma coisa. Tirar essas mulheres da violência através da economia solidária. O que falta muito para a mulher sair do lar violento? A falta de políticas públicas. Porque, por exemplo, ela vai para casa-abrigo. Enquanto ela está lá, ela e as crianças dela têm comida, têm
moradia, tem roupa lavada, tem tudo. Mas quando ela sai de lá, às vezes ela vai morar com alguém e aí a pessoa se sente constrangida e não arruma logo emprego. E muitas vezes não tem quem fique com as crianças dela. E aí as pessoas dizem, a mulher apanha porque ela quiser, porque ela se vergonha. É porque ela não tem uma condição estrutural. Mas o desafio é muito grande mesmo. A gente trabalhar com essas mulheres é muito difícil. Ainda mais quando a gente perde elas. É mais difícil ainda. Porque você está dentro de um partido político que quer mudar a sociedade. Mas esse mesmo partido político marginaliza as mulheres que têm nesse partido, que ajudaram a construir esse partido e que são a maioria das eleitoras na sociedade. É muito patriarcal todos os partidos políticos, né? Então não é fácil se romper esse vínculo que tem do machismo colocado, que é um peso muito grande. Sou Flores do Mar, sou viúva hoje, mas eu tive um casamento de companheirismo, né? E todos os níveis de companheirismo, do cuidado com os filhos, a divisão de tarefa de casa. Aliás, eu não sabia fazer comida, para começar. Então, quem me ensinou a fazer comida foi meu marido. Eu achava que casamento era uma cumplicidade do companheirismo, e não era. E eu só vim descobrir isso quando eu vim morar na periferia da cidade de Manaus, a qual as mulheres saíam correndo, com os caras com a faca na mão, jogava a panela no meio do quintal, que ele chega numa reunião, que a gente estava lutando pelo assentamento, ele chega na reunião todo contente, com o dente da mulher no bolso, mostrando para todo mundo, porque ele tinha chegado em casa estressado, tinha dado um murro, e estava com os dentes da mulher na mão. Eu ia em cima, mandava mesmo prender, chamava a polícia, eu criava a maior confusão, né? Então, botava o caboclo para correr da porta da minha casa, porque as mulheres corriam para se esconder lá em casa, o caboclo batia, você volte, porque aí eu enfrentava o caboclo. A partir desse momento, a gente começa a querer compreender melhor o que é mesmo o feminismo, né? Por que a gente tinha que estar militando nessa área. E hoje eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, atuo nessa área. Hoje estou na Coordenação Nacional da Articulação Brasileira de Mulheres e a luta continua. Meu nome é Joana, minha etnia é Dessana, meu nome indígena é o Mucipó. Em 2007 eu comecei e me associei, mas a MANI já existe já há 31 anos. Todas as organizações eram mais antigas. Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Só é mulheres lá. A Deolinda, a Pedrina, tem muitas, ainda tem aí que são fundadoras. Elas vieram como empregada doméstica para cá. E eu falava para ela, mas ela morava no trabalho dela, na casa de família. Não assinava carteira assinada, ela ficava direto. Era tipo um escravo praticamente, né? Era muito, muito, muito difícil. Eu, quando cheguei, não conseguia falar nem português. Eu entendia, mas algumas palavras eu falava, que eu falava mais a língua, né? Era muito, assim, a gente tinha vergonha de falar, sei lá. No interior a gente não aprendia essas coisas, mas era difícil. Eu aprendia assim, tinha o missionário, as freiras, ela ensinava só algumas coisas. Ensinava artesanato, fazer a bolsa, fazer varanda, até rede, eles faziam, mas só que era um pouco difícil. Quem morava no internato, no colégio, elas já aprendiam. Existe 10 etnias aí. Dessano, tucano, piratapuia, uanano. É só que são tudo falante tucano. Quando está junto, quando nós estamos trabalhando, estamos fazendo oficina, quando tem reunião, a gente só fala tucano. Até tem uma aí no meio que apanhava aqui só, o marido dela. A coordenação resolveu fazer esse contra a violência da mulher. A partir daí que nós fizemos acho que 2 meses de contra a violência da mulher. Eu acompanho mais da educação. Aí como ela fala, tem que entender político, qualquer coisa que você está aí discutindo já entra política. Não sei o que, ela fala, né? É muita coisa, mas é bom aprender.
Caruca, Irua. Satira Perpétua Suni Cucama. Ritamata Santo Antônio do Içá. Bom dia, eu sou a Perpétua Suni Cucama. Eu sou do município Santo Antônio do Içá. Eu vim da aldeia mesmo. Com meus 17 anos, eu fugi. A minha tradição era muito rígida antes. Mulher não saía de casa, né? Filha mulher não saía. O que eu fiz? Como eu sou única filha mulher, tenho 5 irmãos, eu não podia sair porque meus irmãos não saíam. Tinha que esperar eles saírem. Eu tinha que esperar eles sair, eles casar, os mais velhos que eu, para poder sair. Eu era a única mulher. Aí, então eu rompi com minha família toda, né, com a tradição toda. Quero ir para Manaus, porque eu queria estudar. Aí trabalhei 10 anos com ela, morando, né, e trabalhando. Era só pagar, para mim pagar minha moradia e comida. Então elas não te davam salário? Não. Você morava com ela? Isso, morava com ela. Não carteira? Nada. Ela disse, eu vou te colocar para estudar, mas vai ser assim. Tu não vai ter contato com tua família. Não tinha que me voltar. Eu digo, tá bom, então eu fico com a senhora. Então foi uns 10 anos que eu passei sem falar com a minha família. Porque quando vinha o pessoal de lá, que eu conhecia do município, e como conhecia ela também, eu vinha, quando chegava alguém de lá, ela me trancava no quarto. Como eu saí lá do meio da mata mesmo, eu não sabia do meu direito. Aí fui para a faculdade, aí conheci um rapaz, o João Paulo. Aí ele chegou do meu lado e disse assim, que povo você é? Aí eu disse, eu sou tucano. Ele disse, eu sou tucano. Aí, sabe, se me deu força, né? Tipo, poxa, eu não tô sozinha. Aí, então, a partir dali, eu comecei a me envolver mesmo, já estava dentro do movimento indígena, né? Aí eu comecei já a me envolver mesmo, ir para reunião, porque eu tinha uma dificuldade, era para falar. Sempre eram os homens que falavam, né? Então eu criei naquele costume, tipo, ninguém fala, né? Te vê os maridos, os pais falando, os irmãos, numas reuniões, mulher não. A mulher sempre estava lá na cozinha, né? Cuidando, né, das coisas. Então eu tinha isso para mim. Tudo que sai dentro do partido, que a gente faz parte, do setorial indígena, somos nós que escrevemos. Por quê? Porque você vai escrever uma coisa que você não sabe? Só é teoria? Não, eu vivo aquilo. Então eu falo porque eu vivo. Então aí, hoje nós já temos setorial indígena, temos partido que nós escrevemos. Então, como eu disse assim, e agora eu quero ter voz. Eu, mulher indígena, preciso de ter voz dentro do partido. Eu vi a dificuldade que as pessoas tinham para se comunicar. E isso fez com que eu começasse a me direcionar para os movimentos populares, porque eu via que eu tinha, com muito custo, superado muitos traumas, mas eu via que era um processo muito longo, desgastante e às vezes oneroso. Eu desenvolvi também um exercício, uma técnica de baixo custo com caretas. Eu fiz uma pesquisa com curandeiros, rezadores, terapeutas, e eu descobri que eles usavam muito as mãos e a face enquanto estavam falando, evocando memórias de curas. Então, por exemplo, eu recomendo para as mulheres que quando elas vão falar em público, que elas estão se sentindo tímidas, com medo, e aí depois ela combina isso com o movimento dos dedos. Principalmente as mulheres, porque elas têm muitas dificuldades, são muitos traumas e às vezes elas não conseguem nem dizer o que é. Muitas vezes elas chegam comigo e elas só começam a chorar, mas é muito lindo isso. Descobrir por que as mulheres não podem falar, por que elas, às vezes, elas choram quando vão falar, porque muitas vezes disseram para ela, cala a boca, fica quieta. Porque ela precisa falar. E às vezes a palavra dela pode trazer uma grande mudança no contexto onde ela vive. E não precisa ser um contexto muito grande. Pode ser um contexto familiar, que ela vai conversar com o filho, que ela vai explicar as coisas para o marido. A história da repressão feminina é muito longa. Nós vivemos num Brasil indígena e negro que nega, que vira as costas e que não reconhece isso. Durante muito tempo da minha própria vida, eu me olhava no espelho e eu queria ter um cabelo diferente, sabe? Eu queria ter uma cor mais clara, assim.
Porque o padrão de beleza que nós somos atacadas desde criança, desde a boneca Barbie que tu compra, aquilo ali é tão nocivo que a gente não percebe socialmente. Mas isso cria uma expectativa. Você vai, olha a televisão, os perfis de beleza eles estão lá, dados. Você não está naquele perfil. Eu vim passar a me identificar como uma mulher indígena, como uma mulher que tem descendente de negritude, né? Muito recente, foi na universidade, assim, tipo 2007, 2010. Aí eu comecei a ir mais atrás do movimento indígena também. Comecei a usar sabe, o artesanato, que é uma parte da identidade local. Comecei a buscar também quem era minha avó, quem era meu avô. E buscar eles, saber quem era, qual etnia que eu pertencia, qual era o grupo que eles vieram, assim. E isso começou a fazer parte do meu processo de valorização pessoal, assim. Hoje em dia eu chego nos espaços sem medo, sem vergonha nenhuma. Mas isso tem muito a ver também com a questão da desigualdade étnico-racial, né? Acontece permanente, tudo naturaliza. Depois que eu comecei a perceber a questão da desigualdade racial, foi que eu comecei a olhar um pouco mais para o próprio redor, assim. Da vez que eu fui assistir um show no teatro e me mandaram para a área de serviço, porque eu achava que eu tinha chegado para trabalhar, não que eu tinha chegado para o show. Entendeu? Que eu tenho que provar na sala de aula, dando aula, que eu sou melhor e sou boa profissional, que eu já sofri racismo de ano. Da gente poder se filiar num partido político para ocupar uns espaços de poder que hoje são ocupados por pessoas que não nos representam. E aí nós vimos que não tinha setorial de mulheres organizada e não tinha setorial LGBT também organizada. Então nós transformamos isso em meta pra gente. Vamos organizar a setorial LGBT e a setorial de mulheres nesse partido, porque não dá pra ser assim. Para mim, ser feminista é lutar por uma sociedade em que as mulheres e homens tenham equidade em todos os setores. E aí isso tem repercussões enormes, porque quando você pensa em uma sociedade sobre esse patamar, você vai ter que repensar a educação dos meninos, você vai ter que repensar a organização do Estado, você vai ter que repensar as relações afetivas. Então você, quando coloca a equiparação, a equidade de gênero como um elemento central de organização da sociedade do Estado, você vai estabelecer outro tipo de relação. E nós temos uma sociedade amazonense que é uma sociedade completamente masculinizada em todos os campos políticos que você imaginasse. Nós temos uma mulher hoje na Assembleia Legislativa. Todos os outros cargos são homens. Nós nunca tivemos uma governadora mulher, nunca tivemos uma prefeita mulher na nossa cidade. Alguns partidos eles utilizam, né, de forma instrumental a luta dos movimentos sociais para eleger pessoas para cargos políticos, pura e simplesmente. Então, esse tipo de instrumentalização eu sempre fui contra e sou contra até hoje. Porque eu acho que partido ele é instrumento das lutas sociais. Então, não é partido que tem que usar movimento, só os movimentos tem que usar os partidos. Nós vivemos um momento no Brasil de que a pessoa que entra em partido ela é uma pessoa, não é uma boa pessoa. É assim, está se envolvendo com política, deve ser corrupto, vai se vender, é alguém que você deve suspeitar. Mas isso, para mim, é uma construção ideológica. Eu acho que é exatamente isso que se quer. Quando você afasta as pessoas da política partidária em particular, você contribui para que as coisas continuem da maneira como estão. E as pessoas não ocupam esse lugar porque não se acham parte desse lugar, não é para elas. E muito pelo contrário, esse lugar é para nós. A democracia representativa, via partida, ela existe para organizar as lutas, para organizar as demandas, para ocupar os espaços com as nossas pautas. Só que no decorrer da história, essa ocupação desses espaços foram feitos por outras pessoas, por outros segmentos. Historicamente foi ocupado por grupo da elite brasileira. Quando é que nós, que somos da periferia, vamos começar a ocupar esse lugar? Uma característica muito forte assim das periferias e das favelas, né? Das mulheres estarem nesse lugar à frente, porque historicamente esses homens eles não estavam nesse lugar, eram as mulheres que precisavam dar conta disso tudo. E aí a gente tem marcadores muito fortes de gênero, de classe, de raça que forjaram toda essa imagem, essa forma de ser mulher dentro da periferia. Então, é a mulher que vai ter que resolver tudo, desde matricular o filho na escola, levar e buscar
fazer a comida, ter que brigar com a polícia, enfim. Tudo fica muito centrado nessa mulher. Acho que empoderamento é você se sentir, sobretudo, capaz de, pelo menos, até reivindicar. A nossa herança escravocrata ela foi muito cruel, no sentido de desumanização mesmo. A gente tem uma dificuldade, até hoje, muito grande de acessar coisas que são direitos, assim. Isso é uma autoestima muito ruim. Então, o empoderamento, para mim, ele vem nesse sentido, de como eu me fortaleço, de como eu articulo redes, como eu fortaleço as minhas prós. É reconstruindo isso que foi tirado, assim, é reconstruindo essa autoestima, é reconstruindo esse novo olhar para si mesmo e, a partir disso, ficar forte para discutir o que está posto. Quando eu cheguei na PUC, foi um pouco mais pesado, né? Porque esse ambiente é muito mais branco do que era na escola, apesar da minha escola ser muito branca. Até então, eu nunca tinha conversado isso nem em casa. E aí eu conheci o coletivo Nuvem Negra, comecei a participar das reuniões. E aí eu acho que o Nuvem foi muito importante para mim, né? Esse espaço na universidade, justamente porque eu comecei a compreender que aquilo que eu passava, aquilo que eu pensava e indagava, era todo mundo, todas as pessoas negras também passavam de alguma forma. Até de chegar no espaço e contar quantas pessoas negras tem ali, era uma coisa que eu fazia, mas eu não sabia o quão grave era aquilo, sabe? Eu não tinha essa noção. Muito importante, as pessoas julgam isso, né, de ser, o movimento negro, as pautas raciais é só uma questão identitária, assim, só questão de cabelo, as pessoas falam muito isso, né, mas eu acho que, cara, isso é muito político, porque a gente chega por isso, assim, principalmente as mulheres negras, assim, toda vez, é muito engraçado, porque a gente faz essa pergunta no coletivo, quando uma pessoa chega, a gente pergunta, quando você se descobriu negro, né, e todas as mulheres, assim, eu não lembro de verdade de uma que não chegou e não falou, olha, eu descobri pesquisando ou então entendendo que o meu cabelo, eu não queria mais aquele cabelo, sabe? Não tem um. O primeiro discurso da mulher negra, pelo menos das pessoas que eu tenho em contato, é muito pelo cabelo, assim. Eu comecei a me identificar como feminista antes de entrar no movimento negro, né? Porque pra mim era uma questão muito óbvia e clara, não tinha como não ser feminista, assim, sabe? É isso, check, então eu sou feminista, basicamente. Mas aí quando eu comecei a entrar no movimento negro, né, e começar a discutir no movimento de mulheres negras, eu percebi que tinha uma diferença muito grande, né, entre movimento feminista e movimento de mulheres negras, que era muito importante, que era muito mais ligado às minhas questões do que as questões, porque eu participei de algumas reuniões do coletivo de mulheres aqui da PUC, e eu percebi que tinha umas diferenças muito grandes e que eram muito necessárias para mim, assim, sem julgamento, mas que eram muito caras, né, para o movimento negro, que tinha muito mais a ver comigo, muito mais ligação comigo do que o movimento de mulheres. É como nós nos percebemos, né, como uma força, assim, política na sociedade, assim. Nós somos 27% da população, assim, é o maior grupo demográfico, sabe? E a gente sabe que as nossas pautas não estão lá. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria, né, com a Umuna, assim, de ter esse senso de comunidade um pouco mais forte entre mulheres negras, que existe, é muito forte, mas eu acho que a gente precisa falar assim, eu só vou votar em mulheres negras. Perceber que as mulheres precisam se movimentar em torno da própria política, né, elas precisam prezar isso e correr atrás disso, pela própria sobrevivência, na política e nas nossas vidas pessoais. No ano passado a gente teve um 8 lindo, assim, muito grande, e a gente estava com uma expectativa de estar muita mulher de novo, né? Só que na construção das escolas estava tendo uns debates intermináveis. As mulheres já chegam hoje, acho que com umas demandas, né, dos outros espaços que elas estão organizadas. Então, as mulheres que estão organizadas em partido já vêm com suas demandas, já se reúnem com as suas cúpulas e vêm com suas demandas. Acho que a gente está muito embebido de uma lógica masculina de fazer política, de pouco cuidado, sabe? E às vezes as mulheres vêm de espaços que elas são massacradas pelos homens, e aí elas chegam no espaço que só tem mulher, elas querem levantar a voz. E aí, calma, sabe? Não é assim que se faz política feminista. Ao meu ver, não é, sabe? Não é. Eu acho que tem que ser sempre um espaço de cuidado, sabe? Eu acho que tem que ser um espaço de confiança. E como é que se constrói isso? Acho que eu ouvi outras mulheres, não tem outro jeito. E eu acho que isso é resistência. É uma sociedade que nos cria para a gente odiar umas às outras, rivalizar umas com as outras, comparar nossos corpos, disputar homem. Eu nasci na cidade de Volta Redonda, que é interior do estado do Rio. Você é de lá? Ai, que massa!
Pois é, e aí vim pra cá por conta da faculdade, mas muito numa tentativa também de... eu acho que a faculdade ela foi um pretexto também para poder sair um pouco dessa... debaixo dali da proteção da minha família e, de certa forma, alguma opressão no sentido de expressão da minha individualidade e do meu gênero. Num primeiro momento eu tive um corte, eu acho que quase que total da minha família. Hoje eu acho que o contato que eu tenho é com a minha mãe e com a minha irmã. Foi um processo que passou também por muitas coisas. Eu tive um trabalho em que quando eu me identifiquei enquanto pessoa trans, fui demitida. Enfim, isso também eu acho que entrava muito em questões sobre a feminilidade, por exemplo. É aquela coisa que a gente fala que o gay ele dá pra embalar pra presente, né? Que dá pra você fingir que não é, tá ali na reunião de família e fingir que não é. E tá tudo ok, depois vai embora, vai viver sua vida. Enquanto uma pessoa travesti não, porque é isso, sabe? Tá na minha cara, tá no meu corpo. Isso é uma coisa que tá dita, entende, tá visível. Eu acordei, eu coloquei o pé para fora de casa, eu de certa forma estou militando só por estar, porque é isso, o meu corpo ele já diz. E esse corpo ele vai gerando e levantando questões e uma série de tensionamentos, vai mexendo em toda essa estrutura. Esse momento de encontro coletivo não foi um momento só de que eu fui recebida, mas foi um momento que eu também me abri para essas pessoas, para recebê-las e para a gente poder construir alguma coisa juntos e para a gente entrar num diálogo e num debate, sabe? Eu quero deixar isso de alguma forma registrado para quando a minha existência ela não for mais possível nesse mundo. E para que amanhã pessoas como eu, elas tenham alguma base do que é ser como eu e alguma base de um diálogo que já está ali pronto, sabe? Alguma base para que ela não precise se justificar tanto na sua existência como eu preciso me justificar no meu dia a dia. Esse mundo, ele realmente ele só responde a esses padrões binários e a minha existência hoje chegou para pensar e exercer muito mais para além disso. Então eu acho que esse mundo ainda, ele não corresponde à minha forma de existir. Entender que tudo é uma construção, sabe? Que tudo é uma construção e nada é óbvio. E que a gente pode ser o que a gente tiver pulsão para ser. Dizer que a gente tem uma crítica em relação aos machismos que permeiam a nossa vida, acho que isso há bastante tempo, mas um momento de transição entre uma crítica que é mais distanciada, mesmo sendo sua, para um momento de uma crítica em que é completamente encarnada a ponto de você não aguentar na pele, né, práticas machistas do dia a dia, eu acho que essa transição se dá para mim de 3 anos para cá, e ela se dá no contato com os movimentos de mães, né, de mães da violência de Estado. Eu acho que é na escuta com essas mães que eu materializo mais para mim que essa é uma luta das mulheres, né? Apesar de não ser uma mãe que perdeu o seu filho e provavelmente nunca serei por ser branca, né? A minha militância em direitos humanos vai ser de uma mulher e de uma mulher comprometida com as questões que envolvem pensar a estrutura racista que a gente tem, pensar o meu próprio lugar de privilégio, como desconstruir formas de estar no mundo, formas de se relacionar não só amorosamente, óbvio, mas com as estruturas de poder, com cada um, assim, a partir de não diria nem de uma perspectiva feminista, mas a partir de um encarnamento, né, de ser mulher, assim, de ser mulher feminista. Eu acho que ser feminista é, nesse momento, para mim, não só pensar uma luta para fora, né, mas tem sido uma luta para dentro, né, para dentro para fora, de como isso me faz digerir as experiências que eu vivi, que eu vivo, de outra maneira, a partir de um outro olhar, né? E como, a partir disso,
eu consigo tirar forças de uma coisa que é muito destrutiva emocionalmente, né? E como você faz para não ficar nesse campo muito de destruição, como você faz para se fortalecer, para se colocar de outro jeito, né? O tempo inteiro no debate político de drogas, ele sempre foi pautado pelos homens, né? Assim, majoritariamente. E aí não de uma forma pejorativa, mas sim de uma forma de entender que os homens é que tinham condições privilegiadas de falar de drogas sem serem taxados de 1 milhão de coisas. Então, todos os espaços aqui no Rio de Janeiro, especialmente a Marcha da Maconha, os espaços de maior visibilidade, eram tocados por homens, até que na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, em 2014, aconteceu uma situação de machismo me envolvendo. Chegaram a me expulsar da marcha, falar que a marcha era para falar de maconha, se eu quisesse falar de mulher eu procurasse outro lugar. E aí foi um momento muito difícil para mim pessoalmente, né? Porque eram pessoas que eu conhecia, que eu tinha alguma confiança, eu não esperava aquela forma agressiva que eu ia ser tratada. Mas ao mesmo tempo reuniu várias outras mulheres que não eram debate antiproibicionista, mas que chegaram para fortalecer a construção de uma ala feminista na Marcha da Maconha. Então, ali, eu identifico esse momento como o primeiro momento em que eu estou ali naquele espaço não só como um militante antiproibicionista, mas também como militante feminista. Nesse contexto todo surgiu a RENFA, que hoje faço parte, né, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. A gente teve um encontro nacional de coletivos antiproibicionistas em Recife. Um momento, assim, tinham vários GTs, e a gente fez um GT de mulheres. E aí, assim, foi muito surpreendente, porque foi na Universidade Federal de Recife. A gente estava no auditório, eram várias mulheres de vários lugares do país que construíam as militâncias mais profundas, né? Construíam as marchas da maconha, construíam os coletivos que levam o debate. E todas nós tínhamos as mesmas histórias sobre machismo, sobre tudo mais. E a gente fundou a RENFA, que era uma forma, antes de tudo, eu entendo, né? Assim, da gente se fortalecer, entendeu? Dificuldade mesmo de pautar gênero dentro das organizações, quanto uma pauta existente, assim, tipo, vamos falar de encarceramento? Vamos, mas o encarceramento hoje tem um recorte de gênero muito claro. E a gente precisa discutir isso. A gente precisa, por exemplo, discutir o nível de vulnerabilidade das mulheres trans dentro do sistema carcerário. Isso não cola como pauta. Isso é uma pauta que é deixada de lado, porque a prioridade é cuidar dos presos. E os presos, de forma geral, são vistos como homens. A justiça criminal recai de forma desproporcional sobre as mulheres, porque elas são presas por crimes, honestamente, ridículos, como furto, e elas recebem penas infinitamente mais severas, em uma unidade que não tem preparação nenhuma para a condição de mulher. Elas têm os filhos delas retirados dela de forma brutal. É isso, essas mulheres, elas têm os seus filhos retirados à força e não têm notícias. A coisa mais comum é você entrar no cárcere e conversar com uma mulher e falar, cara, pelo amor de Deus, só me diz onde é que está meu filho. Que eu não sei onde meu filho está. E não tem ninguém para cuidar dele. Eu era, por ser advogada popular, procurada para casos de violência doméstica ou violência institucional ligados a mulheres, né? Então foi meio assim, no amparo das amigas e criando grupos de amigas que estavam tentando romper um pouco essas violências cotidianas, né? Eu tive em uma relação específica de violência doméstica, o que fez que aí isso tomasse outra proporção na minha vida e aí que a pauta de mulheres fosse realmente aí tanto o que eu faço na minha vida e na minha militância no campo mais pessoal, como no meu profissional ficasse um pouco tomada por essa temática. Assim. Bom, cuidado com outras mulheres e uma ruptura metodológica mesmo dos meios mais masculinos de socialização, né? Que são meios competitivos, meios agressivos. Principalmente nos últimos anos, vem sendo tentar romper nas minhas práticas, porque aí vem um pouco da minha presença dentro do campo institucional, que eu convivo com um ambiente muito masculinizado. E em termos metodológicos, de berro, de grito, de imposição por uma linguagem corpórea mais agressiva, por uma necessidade de destituição de humanidade do outro para poder se fazer existir ali.
E de uns anos para cá eu venho tentando inverter essa lógica, que acaba que a gente é um pouco cooptada para poder pertencer a um espaço que a gente claramente não era para pertencer. E inverter um pouco essa lógica de usar esse espaço como espaço de cuidado para outras sujeitas e sujeitos que estão ali. A minha avó era uma guarani, que falante de língua guarani, ela não sabia ler, nem escrever, nem falar português, mas ela contava muita história. Eu diria assim que tem dois lados. História boa, que é um conhecimento, ela era parteira, do cuidado que ela teve com as mulheres, e eu aprendi muita coisa com ela. E por outro lado, é que ela contava a história muito triste dessa questão da violência que elas sofreram a partir dessa invasão dos brancos. Guarani, elas têm muito respeito pelo corpo a partir do sangue. Quando vem a primeira menstruação, faz um resguardo e depois toda vez que vai sangrar, vai menstruar, tem que descansar o corpo, porque isso faz parte da saúde das mulheres. Quando eu vim para a cidade, isso é um choque muito grande. Dentro do espaço acadêmico ou qualquer instituição, né? Nesses lugares, ela não discute esse corpo. Parece que você não cabe em lugar algum. Como se a gente não produzisse. A gente transforma o nosso próprio corpo como se fosse uma máquina. Não me encontro nesse lugar. Parece que eu tô sem corpo. Nosso corpo é o nosso território, né? Nós somos chão. Nós somos a base de tudo. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo ouvido nem visto, né? E pessoas como você vem de longe, ouvir a nossa história, a gente acaba assim, tendo uma motivação maior de poder lutar. Essa luta valendo a pena como mulher, como mãe, é algo gratificante para a gente, que a gente não se sente só desvalorizada, né? A gente está num campo muito grande de luta e de conquistas também.